Fala galera! Bom, eu tô aqui com essa pessoa aqui incrível, chama-se Arthur Chiniachik. Não sei se você já conhece, ele tem um treinamento que chama Now e outro mentor para... É uma mentoria para desenvolvimento profissional e pessoal. Poxa, que fantástico! Isso é demais, hein? Quem tem um mentor na sua vida hoje em dia? Primeiro, muito obrigado aí para você abrir a oportunidade na sua agenda, né? Porque tô vendo que é muito corrido, vocês não têm noção. Vim aqui e falou, 3 e pouco eu tenho um compromisso aqui. Cara, ali a agenda do cara é foda, hein, velho? Mas muito obrigado mesmo. Essa parte de mentoria, onde que você ajuda as pessoas? Só para eu entender melhor, para as pessoas entenderem, porque uma pessoa precisa ter um mentor do lado. Eu acredito, eu tive os meus mentores, tenho alguns, né? Então eu acho que é muito importante. E o que você vê hoje dessa parte de mentoria? Você dá esse treinamento de mentoria, Arthur? Legal. Bom, que ótimo que você está assistindo aqui no canal do Léo. Fico super feliz de estar aqui, compartilhar esse conteúdo maravilhoso, de estar junto com essa pessoa incrível aqui. Como que funciona o processo de mentoria? O processo de mentoria ele envolve várias ferramentas. A gente usa do coach, da psicologia, da física quântica, da meditação, várias áreas para que a pessoa ela tenha um caminho claro a seguir. Eu adoro coach, eu adoro terapia, eu adoro todas as frentes, mas eu vejo que muitas vezes, Léo, o coach ele fica num processo de pergunta em que a própria pessoa que está fazendo o coach ele se embanana um pouco, porque ele não tem clareza. Então, como o coach vai só perguntando, óbvio, ele dá uma informação e tal, mas às vezes você vê que o coach está falando algo que é errado, que contradiz o que ela falou há 2, 3 dias atrás. E o coach, por protocolo, não deve interferir nesse processo. O julgamento, né? O julgamento, a crítica. Então, por exemplo, dentro das escolas de coach, eu me formei em algumas, a pessoa, se ela mudar de meta ao longo do ciclo de coach, você deixa ela mudar. Então, se tiver 10 sessões e nas 10 ela trocar de meta, você deixa ela trocar. A gente não. O mentor vai lá e fala assim, puta, você está vendo que você está trocando de meta? Você está vendo que possivelmente você está fazendo isso em outras áreas da sua vida? Você está trocando os projetos antes que eles atinjam um patamar legal? Então, a gente vai atrás de entender quais são os padrões de comportamento que essa pessoa está vivendo para que haja uma ruptura dentro desse padrão. E aí, como eu estava comentando com o Léo antes de começar, a gente usa de algumas ferramentas para que você tenha um choque emocional positivo, que é um confronto de realidade com a sua verdade, a verdade da vida dos sonhos que você quer levar, e que você, a partir disso, delimite quais são as tarefas, as execuções que você tem que fazer para chegar lá. E aí a gente tem tido resultados muito interessantes, porque às vezes 10 sessões de coach, no final a pessoa fala, putz, agora que eu saquei, agora que eu tenho consciência. A gente busca, nos 4 primeiros encontros, dar uma chacoalhada e pôr a pessoa de frente com um espelho, para ela saber o que ela quer, para ela saber o propósito, o contato com a alma dela, e a partir disso, ela executar as tarefas. E a gente é bem severo, bem duro, com a falta de verdade da pessoa com ela mesma. E acho que tem dado um resultado muito interessante. Poxa, que legal, cara. E o que você acredita que faz as pessoas mudarem? Porque assim, por que eu, Leonardo, estou na inércia? Por que eu, Leonardo, tenho que sair da inércia para procurar essa mudança? Procurar, por exemplo, uma mentoria. O que faz as pessoas mudarem? Legal. Primeiro, o que acontece? A pessoa geralmente ela vive fruto de algo que foi criado dentro da infância dela, tá? Segundo o Eric Berne, chama-se script de vida. Na análise transacional é essa a maneira que se entende, de que a pessoa ela delimitou uma forma de enxergar o mundo, e essa forma de enxergar o mundo, baseado nas crenças que ela construiu na infância dela, elas vão até o fim da vida dela delimitar como ela enxerga o mundo. A gente tem, dentro da física quântica, 2 bilhões de informação em volta da gente, mas a gente consegue digerir apenas 20 mil. Isso significa que a gente vai enxergar o que a gente quiser enxergar. Então a gente vai buscar olhar e reconhecer coisas que confirmem as nossas crenças. E a partir disso a gente vai criar os nossos padrões. E os padrões vão fazer que a gente se mantenha na mesma vida. Então, se você está sonhando com uma vida num nível maior, se você está sonhando com uma vida com realizações que até agora você não conseguiu fazer, muito possivelmente tem a ver com os padrões, com esse script de vida que você está seguindo. E aí a gente precisa, primeiro,
que você ganhe consciência desse padrão, tá? É muito importante que você olhe e enxergue. Eu estou fazendo isso, porque tem muitas pessoas que fazem e não têm consciência de que estão fazendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela precisa entender, legal, se não é esse padrão, qual o padrão que eu deveria ter? E aí ela delimita qual que é o padrão que vai sobrepor o que a gente chama de traço de negatividade, que é um traço que vai reger toda a negatividade da vida dela. E aí, em terceiro, depois dela já executar, a gente faz um acompanhamento semanal com ela para ver se ela está fazendo. Porque o que acontece muitas vezes, e acho que você já reparou em vários treinamentos, a pessoa tem um lapso de consciência e depois ela volta para uma vida igual. Por que ela volta para uma vida igual, Arthur? Por causa da neurofisiologia. Porque existe uma predisposição dentro da sua cabeça, que são os circuitos de sinapse que formam os caminhos neurais, que eles são fortificados com algo tecnicamente chama bainha de Medelina, mas não é esse o ponto. O ponto é que ele é como se fosse um cano que é revestido com silver tape muito forte, que garante que mais química passe por esse caminho. Então, de forma natural, o seu cérebro ele força você a repetir o que você já fez. Então, baseado nisso, para você trocar, eu sempre brinco do exemplo do caminho da roça. Quando você vai andar a primeira vez no mato, o mato está alto, você vai devagar, você pensa em desistir, não te dá muito prazer de andar, te pinica, te incomoda. Mas indo e vindo várias vezes, o mato que estava na cintura vai para o joelho, vai para a canela, vai para o chão e de repente ele vira aquele chão de terra batido. Nesse chão de terra batido você vai rápido, você não tem dúvida de onde vai terminar, você não hesita, você não sofre. Então você tende a repetir o caminho da roça. E para a mudança de vida você tem que pegar o caminho do mato alto. Mas o caminho do mato alto não é fácil, ele dói. E como ele dói, o que acontece com você? Você para. Então por isso que você se compromete a uma vida melhor. Essa vida necessita novos hábitos. Você começa a fazer uma semana, 2, às vezes 3, mas você não consegue manter por muito tempo. Porque existe uma força quase magnética dentro da sua neurofisiologia de te manter dentro do próprio padrão que você criou e desenvolveu ao longo da sua vida. E como mudar esse padrão? Existem 2 maneiras. A primeira maneira é um choque emocional muito grande. Aquele forte impacto. Aquele forte impacto, assim, que a pessoa faz. Nossa, por exemplo, você aí em casa que está assistindo deve ter visto alguém que, por exemplo, não amava a família tal, e foi sequestrado. Alguém que não valorizava a vida, ou que não cuidava do corpo, e o carro capotou. E essa pessoa, da água para o vinho, ela mudou. Deu um start. Ou pode ser por coisa positiva. De repente uma pessoa que não fazia nada, eu era um vagabundo, eu mal cuidava da minha vida até os 18, 19. Quando eu entrei na faculdade, cheguei ali, vi aquilo, fiz, opa, começou o jogo de adulto. Mudou a realidade. Mudou a realidade, esse choque me impacta de uma maneira que eu crio um novo caminho. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é a que mais funciona, é a que tem resultados mais garantidos. É a repetição. Repete, 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 repete. Conforme você vai repetindo, como esse caminho da roça, uma hora ele está tão fortificado que é muito mais fácil você fazer esse novo padrão do que voltar para o velho. Por exemplo, aquela pessoa que não pratica exercício físico, começa a praticar, e aí uma hora ela se vê viciada em exercício físico. Nem que for um pouquinho, né, Arthur? Nem que for um primeiro passo, porque muitas pessoas têm medo de dar esse primeiro passo da mudança. Então se você dá um passo, não está mais no mesmo lugar. Eu sempre falo para os meus clientes também, eu tenho como coach, dá um primeiro passo que você já saiu. Você saiu de onde você estava, né? Porque ela fica imaginando por exemplo, quero ser magro, então eu fico imaginando eu com o corpinho fininho, tal, não sei o que. Mas se você não der o primeiro passo da sua mudança, como que vai transformar? Né? Então a gente fica muito na inércia, né? O ser humano fica muito na inércia e a mudança dói. A gente muda pela dor ou pelo prazer, né? Geralmente é mais pela dor que as pessoas mudam, né? Então, cara, que aula, parabéns, hein, Arthur? Pô, obrigado. Eu até ia te falar, minha sogra e minha mãe, minha falecida mãe, primeiro minha mãe, ela era fãzaça, quem não sabe, o Arthur é filho do Roberto Chiniachi, que tem até um livro aqui, o mentor aqui do Roberto Chiniachi. Ó o papai. Minha mãe, ela faleceu faz 15 anos, era
apaixonada pelo Arthur Chiniachique, pelo Roberto Chiniachique. E aqui eu tô hoje com o Arthur Chiniachique. Minha sogra é fanzaça do Arthur e do seu pai. Ela ouve todo dia no programa da Mundial. Poxa, quem não... Fala um pouquinho do seu programa, Arthur. Na verdade, até te contando um pouco, eu não estou mais no programa da Mundial. Eu estou contando spoilers, daqui você vai saber antes de muita gente. Tem programas gravados, então às vezes ainda está passando por lá, mas eu não estou mais lá, tá? Por definições estratégicas, para mim não faz mais sentido, mas o Roberto está lá e quem assumiu o meu programa lá foi o Eduardo Chiniachique, que é meu tio, que é desenvolvedor de ser humano, que é uma pessoa fantástica. Então eu não estou mais no programa lá, entendi. Mas é muito legal, porque realmente isso de desenvolver ser humano é uma coisa de família. Para mim é um ofício, eu nasci num berço, a gente está aqui, depois até é legal fazer umas imagens, mostrar o escritório. A gente tem um grupo tem uma editora, tem uma empresa de treinamentos e um portal de educação à distância, online. Então isso para mim sempre foi... tem gente que fala, eu nasci dentro de uma oficina, eu nasci dentro de uma indústria, eu nasci dentro de um escritório de direito, eu nasci dentro de um consultório médico. Eu nasci dentro de um lugar onde se desenvolve pessoas, se desenvolve seres humanos. Nossa, é seu pai, seu tio, você e tem mais alguém? Tem minha tia, que ela é editora-chefe, ela é responsável pelas publicações da editora Gente. Que legal. Então são esses três, e tem um outro tio que não trabalha com a gente aqui no núcleo, mas ele é um super desenvolvedor, ele tem uma cabeça maravilhosa, ele tem pós-doutorado em Orton, doutorado em SEAD, assim, é uma pessoa super estudiosa também. Que legal. Bom, eu entrei aqui nessa empresa aqui maravilhosa do Arthur, do seu pai, né? Isso. Do seu pai, tudo em família? Tudo em família. Que legal. Vou passar um pouco as imagens aqui, vou fazer algumas imagens para você dar uma olhada, para você conhecer essa estrutura maravilhosa que está construindo, transformar pessoas. E quando eu entrei aqui, na porta estava bem assim escrito, transformando... gente que transforma o mundo. Gente que transforma o mundo. Fantástico. Arthur, fala um pouquinho do Now pra gente. Como que eu olhei assim, quando eu vi 5.000 pessoas no treinamento, me arrepiou, cara. Foi de arrepiar mesmo. O Now, ele é um evento baseado em alta performance, baseado em você que está aí atingir o seu máximo potencial. A gente sabe que a grande maioria do mundo, Léo, não atinge a sua máxima performance. Então, você que está me ouvindo, você é brilhante em alguma coisa, você tem a capacidade de entregar muito mais do que você está entregando. E provavelmente agora você está pensando, como? E aí que a gente desenvolveu o método Now. O método Now ele é baseado em 5 pilares, tá? O primeiro pilar é consciência. A gente fala que é consciência serena, é você ter clareza do que você está vendo, o que é verdade e o que é ilusão da sua imaginação. Então, o que a gente faz? A gente te ajuda a enxergar com clareza a sua própria vida, suas próprias emoções, os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, que não definem quem você é, não representam quem você é, ele é só uma máquina, tá? Que ela é treinada para pensar, e eu já vou falar um pouquinho mais para frente disso. Depois a gente tem controle dos diálogos internos, então a sua mente ela vai pensar, ela vai geralmente falar para você não fazer, ela vai ter medo, ela vai te bloquear. Depois, você tem o manejo da energia, como que funciona a sua energia corporal. Então, tem gente que fala assim, eu tô cansado, eu tomo um café. Pera, quantas vezes você não estava cansado, encontrou com um amigo, ou trocou de estado mental e ganhou toda a energia que você precisava? Não precisa do café. Não. Raramente a gente toma café, quando está muito, muito, muito cansado. Ou tem pessoas que tomam o energético mesmo, que piora a situação, né? Isso, e aí acelera o coração e tal, porque você dá uma descarga de química externa no seu corpo, quando na verdade você tem uma farmácia brilhante dentro da sua cabeça, do seu corpo. Use essa farmácia. Então isso que a gente explica, que alta performance é uma faixa, acima dela você está agitado e abaixo você está distraído. Esses dois são jeitos de você sair energeticamente de performance. Então, se você está agitado, acalma, relaxa. E se você está distraído, o mundo está rodando, e você está lá olhando para o teto, sobe o volume de energia que você entra em alta performance. Esse é o terceiro. O quarto
é a conscientização de que o mundo externo, a partir dos estímulos dele, vão abalar a sua performance. Então, por exemplo, você liga um jornal, você abre uma revista, você abre o Facebook, você vê tragédia. Isso te contamina, se você deixar. Se você criar uma parede, isso bate e cai. Então, eu posso chegar aqui pro Léo e falar, Léo, poxa, você veio até aqui, mas em vez da gente gravar, que tal se a gente tomar uma cerveja aqui? A gente está na Vila Madalena, né? Que tal se tomar uma cerveja aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando uma negatividade, porque o Léo tem o foco de gravar e de produzir conteúdo de qualidade para você que está assistindo. Então, existem vários estímulos, às vezes disfarçados, que fazem que engana e faz com que você não alcance sua meta. Então, você tem pessoas que estão numa dieta super legal, aí o amigo não tem ninguém para sair para tomar uma cerveja, fala, oh, vamos lá tomar uma cerveja, comer uma batata frita. E a pessoa, putz, mas eu tô de dieta. Pô, você fez dieta a semana inteira, faz um mês, meu, você tem que relaxar também, um dia. Não vai nada. Não vai mudar nada, vamos lá. Essa pessoa está jogando um estímulo externo que abala a sua performance. Você tem que ser capaz de blindar, subir o vidro aqui e falar, putz, cara, não. Tá? E o quinto ponto chama momentum decisivo. Entender que alguns momentos da sua vida são mais importantes do que outros. Então, por exemplo, eu posso estar viajando, cabeça aérea, tal. A hora que ele ligou a câmera, bum! Você pode até ver que eu mudo. Por quê? Porque eu falo, isso é importante. Então pode ser uma apresentação, você pode fazer uma reunião, você pode estar fazendo uma negociação com um cliente, ou às vezes você está não querendo treinar, precisa treinar. Momento, é agora, now! E você traz toda a sua performance desses 4 outros itens para que você use da sua máxima performance. Não, e quando eu vi o vídeo, 5.000 pessoas lá pulando, agitadas, meu, aquilo lá, ó, tô arrepiado. Não tem, quando eu vejo a pessoa transformando, saindo da inércia, querendo a mudança, isso me motiva, a sinceridade motiva muito você também, né? Por isso você e seu pai estão lá. Então, fazer a pessoa ter uma vida melhor, né, Arthur? A pessoa precisa ter uma vida melhor do que está tendo. A gente estava conversando aqui que as pessoas não mudam e não querem mudar. É muito difícil, a resistência é muito... O que você acredita que essa resistência futuramente vai doer mais ainda, né? Além de doer, pode uma pessoa que fica na inércia e sai para beber e fica fumando, sai reclamando e gera essa negatividade interna, futuramente o que pode acontecer? Eu sempre falo que pode acontecer o pior. E qual que é o pior que você acredita que possa acontecer com essa pessoa? O pior de todos os piores é essa pessoa no último dia, 1 segundo antes do respiro final, ela olhar e falar: eu não vivi uma vida que valeu a pena. Isso, para mim, quebra o meu coração. Imaginar que alguém um dia vai estar no leito de morte e falar: nossa, pera, eu não vivi a minha vida íntegra, congruente com o que eu acredito, eu não fui atrás dos meus sonhos, eu não fiz o que realmente valia a pena, o que eu valorizava, eu desperdicei a minha vida. Isso é o que motiva todos nós aqui dentro a trabalhar, a entregar o melhor. E eu vejo que muitas vezes, Léo, a pessoa não muda, primeiro por medo. Dá medo. Eu sei que dá medo, eu sei que você que está vendo esse vídeo agora deve pensar: cara, mas dá medo. Eu morro de medo de mudar. É normal. Por quê? O nosso cérebro, Léo, ele foi feito, ele é a melhor máquina do mundo para 2 coisas. A primeira, te manter vivo, te fazer sobreviver. A segunda coisa é para passar a sua genética para frente. Então, basicamente, tudo que você vai fazer na sua vida vai ser sobre ficar vivo e passar a genética para frente. Mas aí tem um problema. Essa máquina, que é muito boa em te fazer sobreviver, ela é horrível em te fazer prosperar. Porque sair para o próximo nível exige que você quebre os padrões antigos. E é muito arriscado, dá muito medo. E ela pensa: será que no meio disso ele vai morrer? Ele vai piorar? Ele vai se extinguir? Então eu vou evitar que ele tenha esse sofrimento e eu vou manter ele no mesmo lugar. Porque a água morna, ela é confortável, mas a água morna, ela não faz com que você realmente viva uma vida que vale a pena. Isso é verdade, isso é verdade. Eu fui numa exposição da Hebe agora,
né? E na última foto dela, que ela já estava mal, né? Ela já estava muito mal pelo câncer, ela falou que ela não tinha medo de morrer, ela tinha medo de não viver, de parar de viver. Então, assim, até o final do último dia dela, ela queria estar vivendo, né? Queria fazer as coisas que ela gostaria de fazer, de estar conversando, pulando, vivendo. E a morte não prejudica, ela não tinha medo da morte, ela tinha medo de deixar de viver. Isso, o maior arrependimento do ser humano é de não poder fazer as coisas, né? Então, se você que está aí do outro lado não fez algo e está esperando fazer, faça agora. Não precisa fazer amanhã não, faça agora. Não espere... Now! Por isso que a gente fala now. Now é agora em inglês. Poxa, o Osho, ele falava muito isso, né? Uma vez perguntaram para o Osho, um mestre indiano, que a gente aqui gosta bastante, do legado que ele deixou. Perguntaram, Osho, você tem medo da morte? E ele respondeu, eu tenho mais medo de você não viver enquanto você está vivo, de você morrer. Então isso é grande verdade. Se você está assistindo, pare e olhe e fala, eu estou vivendo com integridade, eu estou vivendo de acordo com os meus valores, ou eu tenho medo da morte, eu tenho medo do fim. Se você tem medo, cara, é hora de mudar. E muda consciente de que existe uma força interna que vai tentar te manter igual. E a gente, nós seres humanos, somos muito bons em se adaptar. Então, continua fazendo, mesmo não tendo prazer no começo, mesmo tendo medo, mesmo às vezes se irritando, ficando mais cansado, mas visualize um prazer sólido. A gente sempre fala, Léo, a gente começa, aliás, a mentoria falando, existe uma grande diferença entre o prazer de curto prazo e o prazer sólido. E geralmente as pessoas que não conseguem fazer uma vida, que constroem grandes coisas, que desfrutam de uma vida extraordinária, são pessoas que vivem com os prazeres de curto prazo. É uma cerveja com batata frita, é um chocolate, é um sexo casual, é algo que não vai fazer com que você crie raízes que você depois quer desfrutar. E, por exemplo, treinar com constância, se alimentar legal, buscar e desfrutar de um relacionamento afetivo em que você vai ter que construir ele, vai ter que várias vezes lapidar ele, são prazeres de longo prazo. E esses prazeres, no final da vida, são os que você olha e fala, nossa, valeu a pena. Histórias que eu quero contar pra minha vida, né? As histórias, a gente um dia vai ver só de histórias, né? Que histórias que você tá levando pra sua vida e aquilo lá que acabamos de falar, né? E as histórias que você vai contar começa agora, né? Se você não consegue mudar o passado, não consegue, não, mas lá atrás, minha mãe, meu pai, não, você consegue mudar agora. Faz sentido? Total. Né? Então, nossa, que papo de alto nível, com esse mestre, mentor aqui, ó, Arthur Chiniachik. Cara, Arthur, quero agradecer muito essa entrevista aí, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer um pouco melhor, né? Tem muitas pessoas precisando da transformação. Em uma frase, por que você falaria para a pessoa que está nos assistindo aqui mudar? Porque eu quero que você chegue no último dia de vida e olhe e fale assim, uau, eu vivi uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena, que eu tenho tesão de contar para os meus filhos, para os meus netos. E mais do que contar, tesão em olhar para trás e falar assim, eu fiz o que tinha que fazer, eu fiz o que minha alma me chamava e eu executei a minha missão aqui na Terra. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, Léo, fica sonhando com o amanhã e não constrói agora o que é desfrutar. E acorda todo dia e fala assim, putz, a vida não está exatamente como eu queria. Você vai ter que executar, e um dia você vai acordar e falar assim, uau, essa é a minha vida. Que tesão, ela parece uma vida de cinema. Sensacional, obrigado, Arthur. Valeu, Léo. Gratidão, viu? Obrigadão, cara. Valeu. E aí, galera, pra cima do sucesso?